Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro aqui na Vale TV, de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos. E hoje estamos aqui para falarmos de esporte. Hoje é noite de futebol no Rio Grande do Sul. Nós teremos hoje a disputa da 18ª rodada da Série B do futebol brasileiro, ou seja, a penúltima rodada do primeiro turno. Esse primeiro turno que tem jogos importantes, inclusive aqui em Porto Alegre, né? O Internacional joga contra a equipe do Goiás. O Internacional, que é o quarto colocado no seu grupo, enfrenta a equipe do Argel. Ex-técnico do Internacional, ex-jogador do Internacional, Argel, que saiu, foi demitido, saiu queimado, saiu cuspindo fogo, e realmente sempre disse que quando ele saiu, ele deixou o time de uma boa campanha. Então, até hoje, ele não entendeu por que ele foi demitido do comando técnico do Internacional. O Internacional hoje que tem duas estreias importantes, tem o Camilo, que o pessoal está brincando aí que é o Coalhada, e tem o Cone, que é o Damião. Damião que tem uma passagem pelo Internacional sensacional. Ele no Internacional realmente foi muito bem. Nos outros times que passou, ele realmente não figurou, né? Ele foi um figurante, entrava de vez em quando, nunca foi o homem que, vamos dizer assim, essencial para a equipe, como foi no Internacional. Então, hoje ele volta às origens, ele volta ao Internacional, e o Internacional, sem dúvida nenhuma, precisa muito do Damião. Precisa aquele Damião que o Internacional tinha aqui. Então, hoje à noite nós temos a 18ª rodada, completinha a Série B. Então, nós temos o Ceará enfrentando o Criciúma, nós temos o Santa Cruz contra o Paysandu, o Figueirense contra o Juventude que quer voltar a figurar entre os 4 melhores, e hoje o Juventude não é o 5º colocado, né, da competição. Nós teremos o Vila Nova contra o Náutico que demitiu o Beto Campos que teve 9 jogos lá, teve 4 derrotas, 4 empates, 1 vitória, e dizem que demitiu, mas pelo que eu sei, ele pediu o boné, veio embora, e aconteceu aquilo que todos aconteceu. Ele estava lá e não estava recebendo aquilo que todo mundo sabia. Alguém disse, mas por que ele vai lá? Diz que ele só estava pagando hotel, almoço, janta, né? E não estava recebendo, quer dizer, ele estava só investindo e o time não estava dando retorno para ele. Então, ele parece pedir o boné e veio embora. O Oeste enfrenta o ABC, o Brasil de Pelotas contra o Boa, o Paraná contra o CRB, o América Mineiro, defendendo a liderança da competição, enfrenta o Londrina, o Luverdense contra o Guarani e o Internacional contra o Goiás. O Internacional já é o 4º colocado, quer permanecer nesse grupo de 4º para realmente terminar a primeira, chegar até a última rodada já do primeiro turno no 4º colocado, para poder realmente chegar e iniciar o segundo turno ao menos entre os 4 melhores, os 4 que se classificam para a Série A do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Então, essa é a rodada que nós teremos hoje à noite.
O jogo do Internacional é às 21 horas e 30 minutos. Né? É um jogo que quem tem pay-per-view vai poder assistir, quem não tem pay-per-view vai ter que acompanhar pelo rádio ou outros aplicativos. Né? Então, jogos importantes? Sim, todos eles importantes. E alguns jogos para aqueles que estão querendo entrar no G4 e alguns que estão querendo sair do Z4. Né? E é a rodada de hoje à noite. A outra rodada, a que termina o turno, será no sábado, também completinha a rodada do sábado, onde o ABC vai enfrentar o Ceará, o Náutico contra o Luverdense, o Criciúma contra o Brasil de Pelotas, o Guarani contra o Internacional, o Juventude contra o Santa Cruz, Londrina contra o Vila Nova, o Boa contra o Paraná, o Paysandu contra o Figueirense e o CRB contra o América. É a rodada que vai definir o primeiro turno, então, completando aí as 19 rodadas do primeiro turno desta Série B. Série B que todo mundo achava, e a maioria achava que seria uma facilidade, principalmente para o Internacional, que ia ganhar, inclusive, de forma invicta. Né? E tudo, se olhava o time do Internacional, a escalação do Internacional, o nome, o plantel, e aí todo mundo apostava, o Internacional vai ganhar, e a gente viu que não foi bem assim. O Internacional teve tropeços, perdeu em casa, perdeu fora, empatou em casa, empatou fora, e teve dificuldades. Até agora o Internacional, talvez assim, na primeira rodada que o Internacional conseguiu empatar conseguiu ganhar do Londrina, estão lembrados da primeira rodada? Primeira rodada do dia 13 de maio, o Internacional fez 3-0 no Londrina. E aquele dia parecia, e o Internacional nessa primeira rodada foi o primeiro colocado, porque foi o único pela soma de gols, fez 3 gols, não sofreu nenhum. Então, como foi o único 3-0, o Internacional na primeira rodada, no dia 5 de maio, o Internacional foi o líder. Mas depois veio a segunda rodada e já o Internacional empatou em casa contra o ABC. Vamos recapitular aí os resultados do Internacional, né? O Internacional empatou com o ABC na terceira rodada, já saiu da liderança. Veio a terceira rodada e o Internacional perdeu para o Paysandu 1-0, estão lembrados do Paysandu? Lá. Veio a quarta rodada, o Internacional empatou com o Juventude em 1-1. E aí começou o Carvalho, né? Não, começou o Carvalho, que é o Fernando Carvalho, né? Que foi. Aí veio a quarta rodada e o Internacional empatou com o Juventude, esse jogo em casa. A quinta rodada, o Internacional ganhou de 2-1 do Figueirense, jogando lá, e todo mundo achou, bom, agora vai começar a recuperação do Internacional. Daí veio a sexta rodada e o Internacional fez 4-2 no Náutico, estão lembrados? Jogo de 4 pênaltis. E o Internacional conseguiu, nesses 4 pênaltis, perder 2. Veio a sétima rodada e o Internacional voltou a empatar com a América, lá em Minas Gerais, o atual líder da competição, que é o América. Veio a oitava rodada e o Internacional empatou de novo, dessa feita com o Santa Cruz em 0-0. Na nona rodada, o Internacional voltou a empatar 0-0 com o Paraná. Veio a 10ª rodada e aí o Internacional, até que enfim, conseguiu fazer 1-0 em cima do Brasil de Pelotas, jogo jogado lá em Pelotas. Todo mundo, olha só o Internacional e a recuperação, jogando fora contra o Brasil. E aí veio a 11ª rodada e o Internacional voltou a perder numa ruim. Sabe quem era o adversário? Era o Boa
E aí o pessoal até diz assim, e o Boa veio sem o matador, que era o goleiro Bruno, que tinha voltado para a cadeia, né? Então, o Internacional, na 11ª rodada, perdeu para o Boa por 1-0. Veio a 12ª rodada, e aí o Internacional jogava em casa contra o Criciúma. E aí o técnico do Criciúma, ex-jogador do Internacional, o Luiz Carlos Vinck, e daí voltava o time do Internacional, o lateral, o Cláudio Vinck, que é sobrinho. E aí todo mundo dizia, quem vai ganhar, o tio ou o sobrinho? Então, para não ficar ruim para ninguém, eles empataram em 1-1, né? Era a 10ª rodada. Veio a 12ª rodada, e o Internacional jogava fora de casa. E aí todo mundo com a barba de molho, é o Ceará, é o vovô. Mas não, daí o Internacional não teve dificuldades nenhuma para fazer 2-0. Veio a 14ª rodada, e aí todo mundo achou que o Internacional estava salvo. Mas não, aí ele acabou perdendo para o CRB por 2-0. E aí veio a 15ª rodada, o Internacional ganhou do Luverdense 1-0. Vocês estão lembrados como é que o Internacional ganhou do Luverdense? Aquele jogo que deu a maior confusão, que o Bandeira anulou e todo o sistema defensivo do Luverdense parou, o goleiro também nem for na bola, e o Internacional continuou na jogada, até o Internacional parou, mas um pouquinho pegou e botaram a bola para dentro, e aí o juiz validou, deu a maior confusão, o time saiu de campo, tá? Mas foi validado o gol do Internacional, 1-0 contra o Luverdense. Veio a 16ª rodada, e aí o Internacional jogava contra o Vila Nova, e aí mais uma derrota para o Vila Nova por 2-1. Veio a 17ª rodada, e aí o Internacional em casa não teve dificuldade, ganhou do Oeste por 2-0. Com esses resultados todos, o Internacional ainda consegue ser o 4º colocado. Portanto, hoje joga contra o Goiás para ver se melhora uma classificação, mas é um jogo encardido, hein? O Goiás vem também querendo uma classificação melhor e tem o Argel no comando técnico. Então, nós vamos realmente ver aí o que vai ser desta equipe aí do Internacional nessa noite, o que pode esperar com a estreia de Camilo e Damião. O Damião vai entrar porque o Nico Lopes parece que sentiu uma lesão e não joga. Então vai jogar o Damião na frente da torcida. Então, lógico, o Internacional está esperando uma grande festa, uma grande vitória e ufa, até que enfim estamos folgados na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas vamos à mensagem dos nossos apoiadores e depois voltamos com mais informação no nosso Esporte na TV.